Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, falando aqui sobre hardware e software, resolvendo mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Entre os dispositivos dos computadores, podemos citar o scanner, o microfone e o SSD. Qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, a classificação correta dos dispositivos mencionados? E aí, pessoal, olha só, ele pede respectivamente. Então tem que ser primeiro a classificação do scanner, depois do microfone e depois do SSD. Vamos ver a letra A. Scanner seria periférico de saída. Errado, pessoal. O scanner é um periférico de entrada porque ele é utilizado para enviar dados para a CPU processar. Observa a imagem comigo. Periféricos de entrada são aqueles que enviam dados para a CPU processar. O scanner digitaliza um documento, uma imagem e envia esses dados para a CPU processar. A CPU, que é o processador do computador, processa esses dados e envia eles para os periféricos de saída. Portanto, o scanner é periférico de entrada, não é periférico de saída. O SSD, o que é, pessoal? O que ele pede ali também? SSD é uma unidade de estado sólido, é um dispositivo de armazenamento de dados, mas que é diferente dos discos rígidos magnéticos tradicionais, porque ele não possui partes móveis e ele é construído em forma de circuito semicondutor, quer dizer, microchips de memória flash que armazenam os dados nesse dispositivo chamado SSD. Outra coisa interessante é a memória mesmo. Tem muitas questões de prova que perguntam que tipo de memória usa esse dispositivo de armazenamento chamado SSD? A memória flash. Não pode esquecer disso. Outra característica também é que ele apresenta muito mais resistência a impactos e menor consumo de energia se comparado aos discos rígidos tradicionais, E o custo de armazenamento de dados dele por byte ainda é mais alto que o disco rígido, quer dizer, é mais caro ainda ter um SSD, embora ele seja muito mais rápido, ele tem mais velocidade no acesso e no armazenamento de dados. A capacidade de um SSD hoje em dia pode chegar na casa dos giga ou até dos terabytes, isso pode acontecer. Então o SSD, mais rápido que o disco rígido, é um dispositivo de armazenamento, não é volátil porque não perde os dados na ausência de energia elétrica, não tem partes móveis e por isso é mais resistente, usa memória flash, como a gente discutiu aqui, isso significa que tem armazenamento eletrônico, é a unidade de estado sólido, essa é a sigla SSD, consome menos energia se comparado ao disco rígido e tem um custo de armazenamento muito mais alto que o HD. A grande vantagem dele é ser mais rápido, como eu disse antes, Beleza, pessoal, voltando para a questão de novo, então, o scanner estava errado porque ele não é periférico de saída, Então já vamos para a letra B. O scanner não é periférico de saída, já está errado. Letra C também está errado. A letra D diz periférico de entrada. Sim, o scanner é um periférico de entrada. E aí vem microfone depois, ó. Microfone também é periférico de entrada, porque a caixa de som é periférico de saída, mas o microfone envia dados da minha voz para a CPU processar. Tá certo ainda a letra D. E aí o SSD, que a gente acabou de ver aí, é de fato uma unidade de armazenamento de dados. Sendo assim, pegando lá, o scanner é periférico de entrada, o microfone é periférico de entrada e o SSD é uma unidade de armazenamento de dados, como vimos aí numa revisão importante do SSD. Então a resposta certa é a letra D de Dinamarca. Aí está errada porque o scanner não é unidade de armazenamento de dados. Por isso que já está errado ali a letra E. Ele é periférico de entrada. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, nesse caso D de Dinamarca. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!